Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário é sobre Tudo é Rio, romance da autora Carla Madeira. Romance lançado no ano de 2014 e relançado em 2019 pela editora Record. A partir desse relançamento, no ano de 2019, este livro se torna um dos mais vendidos da literatura brasileira e um dos mais vendidos da literatura contemporânea também. Um livro que para muitos é uma obra-prima e para outras pessoas é considerado um livro extremamente polêmico e problemático. Eu terminei de ler esse livro hoje de manhã e já vim fazer a minha resenha sobre ele a partir dessas duas perspectivas. Ele realmente é uma obra-prima ou realmente ele é um livro problemático a ponto de precisar ser descartado? Eu queria começar pelo básico, a estrutura do livro dentro da perspectiva da literatura contemporânea brasileira. Ele é um livrinho com suas 206 páginas, ou seja, ele está aí na média do que deve ser um livro de literatura contemporânea com suas 200 páginas. A narrativa dele é uma narrativa bem simples, a leitura dele é bem rápida, apesar de que eu leio devagar, porque eu leio, aí pesquiso sobre a autora, leio, pesquiso sobre obras parecidas e vou fazendo um pouco um trabalho de pesquisador. Mas para quem quiser ler ele rápido, inteiro, sem paradas, dá para ler bem ligeiro mesmo, ele é bem fluido a sua leitura. E para começar, eu queria destacar alguns pontos em relação à polêmica em torno do livro. As polêmicas em torno do livro estão relacionadas a temas extremamente problemáticos que estão dentro dessa narrativa, como violência doméstica, relações abusivas e relações tóxicas. Realmente são temas que estão em voga, principalmente essa semana, após os comentários feitos no BBB 23 por Gustavo e o relacionamento tóxico ou abusivo que ele estava vivendo ali com aquela Bruna. E o livro, ele foca muito nesses temas a partir do ponto que ele vai trazer três protagonistas dessa história. A primeira e maior protagonista aqui é uma prostituta bem requisitada na cidade chamada Lucy, o que remete bastante à nossa queridíssima Lucila, de José de Alencar, mas também a Hilda Furacão. O outro protagonista é um homem chamado Venâncio, um homem bruto, um homem das antigas, se a gente pode dizer, que ele trabalha como marceneiro, e a outra protagonista é a esposa dele, uma mulher chamada Dalva. A trama é bem simples, ela foca em um triângulo amoroso, ali básico, bem banal mesmo, no qual Lucy, ela é essa mulher extremamente requisitada, desejada por vários homens, belíssima, também é colocado na narrativa, e que nunca tinha tido um não durante a vida dela. Até que ela encontra Venâncio, e Venâncio se recusa a ficar com ela, e ela começa a criar uma obsessão em torno da figura de Venâncio, e a história também parte para contar
uma tragédia familiar relacionada a Venâncio e Dalva, que talvez seja esse o motivo por Venâncio não querer Lucy. O relacionamento entre Venâncio e Dalva já é um relacionamento abusivo em relação a Venâncio e a postura dele com Dalva. Só que tudo isso piora por causa de uma tragédia familiar que os dois vivem, ocasionada por uma violência doméstica por parte de Venâncio, que realmente é algo muito brutal na narrativa. Ou seja, isso remete a toda a polêmica que é colocada em torno dos temas tratados no livro. Em relação à escrita, esse livro ele é praticamente perfeito. E eu acho que é isso que a autora quer trazer, né? Ela busca tratar de um tema bem problemático, bem polêmico, como será que pessoas que cometem atos imperdoáveis merecem realmente nunca ter perdão? E isso ela embala por uma narrativa muito bem escrita, chegando à perfeição mesmo ali, e com uma escrita extremamente poética. Ou seja, ela pesa ali na balança problemas extremos demais ao ponto de uma escrita nivelada pela perfeição, chegando até a poética em si. E isso é representado perfeitamente em uma estrutura de forma e conteúdo. Os capítulos são incríveis. Ela traz os capítulos quase no formato do próprio ou da própria correnteza do rio. Os capítulos iniciais eles são pequenos, são vamos dizer assim, como se você estivesse colocando os pés ainda no rio. Os temas são simples, são básicos, mas cada vez que a narrativa vai avançando, os temas vão ficando mais pesados, os capítulos vão ficando mais longos, mais complexos, mais densos. A narrativa em si, ela vai ficando mais densa, como se essa correnteza começasse a ficar mais pesada. As águas vão correndo mais rápidas, mais pesadas, mais profundas ao caminhar dessa história. História centrada em personagens, como eu disse, problemáticos e que tomam atitudes extremamente terríveis, cruéis muitas vezes. A própria protagonista Lucy, quando volta no tempo, né, o livro ele segue aquela estrutura básica da literatura contemporânea, né, fatos do passado que ajudam a contar fatos do hoje. Ou seja, a própria Lucy também tem atitudes horrendas, horríveis. E Venâncio, né, como eu já havia comentado, tem uma atitude aqui que é grotesca, horrível. E isso pode ser até que seja... Pode ser não, na verdade, o que traz o grande problema do livro, essa redenção ou não dessas pessoas que tiveram essas atitudes abomináveis. O interessante é que a Carla Madeira, ela narra o livro em terceira pessoa. E isso remete ao quê? Ao realismo, onde cabe ao telespectador, e aqui no caso, ao leitor, fazer ou criar o seu próprio
julgamento sobre o livro. Em relação ao livro ser uma obra-prima, apesar dele ser perfeito em relação à escrita, à estrutura, ele não chega, eu não achei esse livro uma obra-prima. Ele é um ótimo livro. É uma leitura que eu recomendo, mas que ele apela demais para estruturas melodramáticas básicas demais, e mesmo tendo temas como violência doméstica, prostituição, relacionamento abusivo, como eu falei, temas que estão em voga hoje, a forma com que ela trata é melodramática e novelesca demais, parecendo, quando eu estava lendo, muito mais uma novela das 11, como a própria Eu do Furacão, Verdades Secretas, lembrando muito Felizes para Sempre, Amores Roubados, essas novelas que tinha bastante erotismo, como tem aqui no livro, mas que era uma estrutura básica até demais em relação ao melodrama. Então, é um ótimo livro, recomendo a leitura, mas não considero uma obra-prima. Obrigado a quem assistiu e até o próximo vídeo.